Olá, boa tarde. Sejam todos e todos bem-vindos. Eu sou Billy Malaquias, sou um dos pesquisadores do Programa de Educação do CERT e na tarde de hoje nós estamos reunidos aqui por uma das linhas de ações deste Programa de Educação, que é a do Observatório ANANSE, Observatório de Indicadores de Equidade e de Estudos Educacionais. O tema de hoje, a gente tem a presença hoje de pessoas fantásticas que estão aqui, daqui a pouquinho eu vou apresentá-las e cada uma fará a sua própria apresentação. E o motivo dessa live, né, o objetivo dessa live é que a gente possa refletir um pouco o ensino médio no Brasil. Nós vivemos um momento de intenso debate sobre o ensino médio, em que questões como a revogação, a continuidade, as mudanças, têm alinhado diferentes grupos de pesquisadores, de estudiosos da educação brasileira, com opiniões bastante divergentes. O propósito desse encontro é colaborar com este debate a partir de duas experiências, que são experiências que mantêm relação direta com o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, por conta de um dos projetos, né, afirmativos desenvolvidos no interior desta instituição, que olhou para pesquisas que são realizadas no âmbito da educação brasileira, elegendo algumas pesquisas que versavam sobre diferentes temas, sobre quilombolas, sobre educação infantil, sobre ensino fundamental, sobre ensino médio, sobre ensino superior. Hoje nós trazemos duas pesquisadoras, excelentes pesquisadoras desta área, e também um sociólogo, pesquisador de indicadores aqui do CERT. Vamos tentar, eu vou fazer a apresentação inicial de cada um deles, né? Eles vão se apresentar, e em seguida a gente dá início a esse nosso debate. Eu peço a compreensão de vocês, porque eu estou com um problema aqui de sinal e, consequentemente, estou fazendo aqui essa apresentação através do celular. Então, isso deixa um pouco a apresentação um pouco mais travada, entendeu? Porque eu estou aqui sem conseguir enxergar direito aqui as coisas que nós organizamos para trazer como leitura e de abertura para vocês, tá bom? Então, eu vou pedir para que cada um se apresente, por favor. Mário. Boa tarde, que bom estar com todos aqui, estar podendo dialogar, Vanderleia, Caroline, Billy, a todos que nos assistem. Meu nome é Mário Rogério, eu sou sociólogo, faço parte da direção do CERT, eu sou responsável pelo programa de diagnóstico e indicadores da nossa instituição. E, Billy, eu já começo a minha apresentação ou seguimos para cada uma se apresentar? Acho que é legal cada uma se apresentar e depois a gente volta, Mário. Então, meu lugar é dentro do CERT, trabalhar com os indicadores na educação, que é um dos pilares do ANANSE, é um dos pilares importantes quando a gente quer entender como estão os nossos jovens, as meninas, os meninos dentro do ensino médio, é justamente entender este lugar que eles estão ocupando. E aí eu nessa discussão, vou trazer esse pilar dos indicadores. Caroline? Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham ou que, porventura, verão esse vídeo posteriormente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a Vanderleia, Mário, Billy. Agradeço ao CERT, né, por continuar dando apoio, né, e amplitude mesmo às nossas pesquisas e hoje o nosso debate sobre ensino médio.
Eu sou pedagoga do Instituto Federal de São Paulo e atualmente diretora-geral do Campus Hortolândia, membro fundadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e tenho dedicado aí a minha trajetória acadêmica ao estudo do antirracismo no ambiente educativo. Wanderleia. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui com todos vocês, com as pessoas que compõem aqui conosco essa live, de modo especial o Billy, a Carol, o Mário, gente que trava essa luta contínua aí, né, por uma educação antirracista. Eu sou Wanderleia Reis, eu moro em Contagem, em Minas Gerais, e atualmente eu tenho trabalhado com pesquisas no âmbito das relações raciais e de gênero, trabalhando com a formação docente, formação discente, e pesquisando o ensino médio e esse grande desafio que a gente tem pela frente, do período que nós escrevemos a pesquisa, né, que foi aplicada nas escolas, 2019, 2020, para hoje, a situação no ensino médio tem se agravado cada dia mais. Então, para mim, é muito importante a gente estar aqui hoje para poder estar conversando um pouco sobre isso. Eu vou pedir, se possível, que, por falha minha, eu deveria ter pedido isso no início, que cada um de nós faça a sua audiodescrição para que as pessoas que, né, não têm visão possam nos reconhecer, né? Então, eu vou voltar, eu sou Billy Malaquias, né? Já me apresentei aí como um dos pesquisadores do Programa de Educação do CERT. Eu sou um homem negro, calvo, de barbas e bigodes grisalhos, tenho cabelo crespo e visto uma camisa verde e uso óculos, né, um óculos marrom de formato retangular. Você pode fazer, Mário, por favor? Eu sou Mário Rogério, um homem negro, já não tenho cabelo, então estou careca, barba branca, bigode branco, estou usando uma camisa branca, bem leve, com alguns bordados, estou de óculos, meu óculos é um óculos transparente. Seria isso. Caroline? Bom, eu sou Caroline, sou uma mulher negra, com cabelo cacheado, comprido, estou de uma blusa branca, um blazer preto, e atrás de mim tem um banner do nosso projeto Afroife. Wanderleia? Eu sou Wanderleia Reis, sou uma mulher negra, de cabelo black power, uso óculos, estou com óculos com a beirada rosa, um vestido estampado, um brinco que chama bastante atenção, da Nina Simone, e um colar com uma pedra azul, que também reluz bem. Atrás de mim tem um painel onde tem alguns posts, né, relacionados aos trabalhos que eu tenho feito. Bom, então a gente vai agora, muito obrigado, viu? A gente vai dar início agora à apresentação. Acho que a gente pode calcular aí uma fala de 10 a 15 minutos para cada um, no máximo, para que a gente tenha um tempo depois de fazer um bate-bola entre nós. Tá ok? Eu vou deixar para fazer a mediação ao final das 3 falas, tá legal? E não a cada fala. Vamos? Mário, por favor. Bom, eu inicio, então, nossa conversa. A proposta aqui é eu falar sobre indicadores. Antes de eu subir minha apresentação, eu queria colocar que quando a gente pensa em indicadores educacionais, ele tem que responder a alguma questão que a gente precisa muito saber. A gente precisa entender aonde estão nossos jovens, onde estão nossas meninas e meninas quando a gente pensa no ensino médio. Os indicadores têm que trazer essa informação de uma forma muito simples. A gente precisa ter informações que são
extremamente importantes para que a gente entenda o contexto, o perfil do alunado no ensino médio, para que a gente entenda efetivamente quem está dentro da escola e quem não está, por qual motivo, e que a gente entenda também como que a gente segue com políticas, porque os indicadores vão nortear políticas que possam, de alguma forma, corrigir situações onde a gente identifique desigualdade. Então, esta é a grande importância de a gente ter indicadores no nosso diálogo e ter indicadores sempre quando a gente for falar sobre educação, mercado de trabalho, a gente quer discutir políticas, a gente precisa ter indicadores que permitam nortear, mas também monitorar o que a gente se propõe a fazer. André, você sobe minha apresentação, por favor? Eu vou fazer uma apresentação aqui para facilitar o entendimento. A gente falar de dados educacionais, indicadores, sempre pede visualmente algo que facilita a leitura. Eu acho que é só importante, antes de eu começar minha fala mais à frente dos indicadores, efetivamente, lembrar que a importância da coleta do dado cor-raça, que hoje ela é obrigatória, ela já vem há muito tempo sendo obrigatória a coleta desse dado nos cadastros, em todos os cadastros de pesquisas educacionais, e a gente precisa respeitar essa obrigatoriedade. Eu peço que gestores, eu peço que educadores lembrem dessa importância dessa coleta deste dado nos censos educacionais, nas pesquisas do SAEB. Então, é super importante que a gente tenha esse dado coletado. A ausência dele cria neutralidade, como se todos experimentassem da mesma forma. Hoje mesmo eu vi uma reportagem na TV Educa Brasil, e aí naquela reportagem alguém falou: 13% dos jovens estão fora do ensino médio. Tá, e o que significa isso em relação às meninas negras, os meninos negros, os meninos brancos, as meninas brancas? O que significa? Eu só tenho os 13%. Eu não tenho essa informação recortada por raça, com intersecção de gênero. Nós vamos ver à frente a importância desses recortes. Vou avançar. Pode avançar, Andrew. Eu vou colocando para vocês a grande diferença. Hoje a gente tem 5 categorias do IBGE, elas que a gente usa para classificar as pessoas no Brasil. Elas são as categorias utilizadas pelo INEP e utilizadas pelas escolas para que possam incluir a informação sobre raça, cor-raça. Então, nós temos as 5 categorias, que é branca, preta, parda, amarela e indígena. E temos 2 categorias elas são mais utilizadas na estatística para apresentar os resultados de uma forma mais sintética. Então, nós temos a categoria branca e a categoria negra. Branca agrupa as categorias, das 5 categorias, ela agrupa a branca e a amarela, e a categoria negra agrupa as categorias pardas e pretas. Esse agrupamento se dá pela semelhança das características entre outros grupos e não em relação a qualquer questão de aparência. Pode seguir, André? O INEP ele inclui, então, a informação sobre cor nas pesquisas, e é importante a gente saber que o INEP, para incluir o dado cor-raça nas pesquisas, ele ouviu os grupos dos movimentos ligados ao tema racial e também ouviu a CEPIR. Então, ele ouve o movimento negro, ouve a CEPIR para definir como será a classificação de cor-raça nas pesquisas. A equipe do INEP, então, optou por adotar os critérios do IBGE, que incluem os termos amarela, branca, indígena, parda e preta. Esta foi a opção e este é o caminho. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Lembrar que quando a gente fala dessas 5 categorias, o IBGE, através da PNAD, o Datafolha, fizeram pesquisas para ver como que as pessoas lidavam com essas 5 categorias. E quando fizeram coletas da informação de cor-raça, sem a indução das 5 categorias, sem falar, olha, responda entre essas 5. Não,
deu um campo aberto e pediu para as pessoas responderem. A aderência foi 90% às 5 categorias do IBGE. As pessoas escreveram branca, preta, parda, amarela, indígena, a grande maioria. Então, mostra que essas categorias fazem parte do senso comum. A gente pode discutir ela, deve discutir, se a gente não entende que elas são categorias que não nos representam, mas as pessoas sabem se classificar. Elas entendem como lidar. E existe uma série histórica que permite, de alguma forma, que a gente possa olhar para o passado, seguindo essas categorias ao longo do tempo, e entender como que os indicadores vão progredindo. Pode passar, André, por favor? Aqui eu tenho o início da coleta do quesito cor em cada uma das pesquisas. SAEB, 1990, ENEM, 98, ENAD, 99, Censo Escolar, 2005, Censo da Educação Superior, 2007. Eu falo isso porque a gente precisa ter a ideia de quando inicia cada uma das pesquisas, para olhar para as séries históricas de cada uma delas e poder acompanhar a evolução dessas séries. Então, eu tenho aí a informação de quando elas iniciam, que é super importante para a gente poder fazer as análises. Pode passar, André? Então, aqui a gente só lembrar que os indicadores, eles são medidas muito simples, que elas podem agrupar uma série de outros indicadores. A ideia é que a gente tenha um medidor muito simples para entender qualquer fenômeno. Então, esta é a proposta dos indicadores. A gente tenha uma ferramenta simples que nos permita entender com clareza algum fenômeno que a gente quer de alguma forma, acompanhar. Ele serve também para planejamento e formulação de políticas. A gente tem na educação as principais fontes, IBGE, Censo 2022, PNAD contínua, INEP, o Censo Escolar e o SAEB. Pode passar, Indra. Rapidamente, então, quando a gente olha aí, eu tenho dois blocos de gráfico, tem um gráfico aí do lado esquerdo, e aí é um gráfico radar. Parece confuso. Não, ele não é confuso, é só olhar para as pontas dele, onde a ponta estiver mais inclinada, significa que eu tenho mais uma participação maior, e onde a ponta estiver mais recuada, eu tenho uma participação menor. Quando a gente olha para aquele losango internamente laranja, ali são os meninos negros. E quando eu olho para este segundo contorno, que amarelo, são as meninas negras. E aí azul escuro, as meninas, os meninos brancos, e em azul claro, as meninas brancas. O que a gente observa é que a gente tem uma taxa de frequência muito menor, tanto em relação ao menino negro quanto à menina negra, quando a gente olha a taxa de frequência da população em idade escolar para o ensino médio. Então, como que está a nossa população frequentando? Aqueles que têm uma idade para estar no ensino médio, idade escolar para estar no ensino médio, como que está a frequência desses grupos? E aí a gente olha para o Nordeste e para os negros, para os meninos negros, a gente vê que eles têm a menor taxa. Isso mostra uma situação bastante importante que a gente precisa observar. O Nordeste e Norte, onde a gente tem os piores indicadores educacionais, no que diz respeito ao aprendizado, no que diz respeito a aproveitamento, e aí a gente vê que a participação e a frequência é menor para os meninos, e é justamente a situação que os coloca na vulnerabilidade no que diz respeito à violência. Então, a gente tem que observar. Eu estou incluindo também o Amazonas, o lugar que eu tenho colocado a lupa, para que a gente possa entender os desafios dessas regiões, mas também do Amazonas em especial. Quando a gente olha para as meninas brancas, para os meninos brancos, a gente consegue observar que eu tenho ali 78, 79, para 66 no caso do Centro-Oeste, ou 70, 75, quando a gente olha para 58 no Norte. Então, a diferença é significativa no que diz respeito à frequência
dos jovens à escola, e aí por isso que eu estava comentando que ouvi que 13% dos jovens abandonam a escola, mas quando a gente coloca esses recortes, mostra a diferença tão grande entre eles. Pode ir para a próxima tela, André. O tempo é curto, vamos aproveitar. Aqui é uma outra tela muito importante, um motivo por ter deixado a escola, o ensino médio, ou nunca ter entrado na escola, nem foi para a escola. Então, nós estamos trabalhando aqui com a população em idade escolar para estar no ensino médio. Estamos falando de jovens de 15 a 17 anos. É eles que eu estou analisando. E aí a gente vai observar que aqueles jovens que deixou a escola ou nunca entrou na escola porque teve que trabalhar, em sua maioria são os jovens negros, meninos negros. São 49%, quase 50%. Seguido pelas mulheres negras, as meninas negras, 20,9%. Quando a gente olha para aqueles que estão sem vaga ou sem escola, novamente, os meninos negros, isso olhando Brasil, 38,8%, estão sem vaga ou escola, e as meninas negras, 27,6%. Quando a gente olha para os meninos e as meninas brancas, eles perfazem aí menos de 30%. Olhando para sem dinheiro para transporte, material escolar, etc. A gente quase que tem uma equiparação entre os meninos e as meninas negras. Eles têm a mesma dificuldade, novamente, a gente chega a quase 70%. E por gravidez, em sua maioria as meninas negras, 71,9%, cuidar de afazeres domésticos de alguém, 75% as meninas negras. Então, aí a gente começa a fazer uma leitura dos desafios para que esses jovens permaneçam na escola. Segue, André. Quando a gente olha para a taxa de extorsão, idade série, também olhando a população, idade escolar, ensino médio, a gente observa no bloco azul, dentro do radar, lá, a parte em azul, são os nossos jovens negros, as meninas e os meninos negros, e na parte laranja, as meninas e os meninos brancos. Vocês veem que é quase metade, às vezes 40% aí, a diferença é muito grande. Parece dois grupos totalmente fora um do outro. Vocês veem como que o círculo das meninas e meninos negros está muito interno. Quando a gente olha para a taxa de distorção e idade séria, aí tem os valores ao lado, é possível ver o Nordeste com a pior taxa de distorção, a mais alta, e o Norte está com a taxa super alta, e em especial o Amazonas. É quando taxa de distorção, idade série, é quando aquele aluno com atraso de 2 anos ou mais em relação à série que ele deveria estar. Então, aquele aluno que está atrasado no seu ensino por 2 anos ou mais. André, minha vida é horária. Quando a gente olha para o Sudeste, me chama a atenção, também volta só mais um pouquinho, já está acabando. Só volta lá, André. Quando a gente olha para o Sudeste, me chama a atenção porque eu tenho 14% dos jovens brancos com distorção idade série, eu tenho 27,5% dos jovens negros. Isso é o dobro. Então, aí a gente vê que a gente precisa avançar com políticas mais sérias. A gente está olhando para o Sudeste aí. Pode seguir, André. Estou já fechando. Vou ter mais uma ou 2 telas. Aqui é uma tela que traz a questão da média do ensino médio no que diz respeito à média SAEB. A gente sabe que a média SAEB não é o mais perfeito, ela tem uma série de problemas, mas ela é um indicador importante. E aí a gente tem ali as piores médias são das meninas negras e dos meninos negros, porque a média no que diz respeito à língua portuguesa inferior é 250. A gente está com os meninos negros com praticamente 250. E as pessoas brancas estão, em média, as meninas brancas, os meninos brancos
em média 300, 290, então a diferença é muito grande no que diz respeito a essa média, e com matemática a mesma coisa, a gente tem o mesmo contexto, única coisa que muda, matemática, entre matemática e portuguesa, as meninas têm uma maior desenvoltura na língua portuguesa e os meninos maior desenvoltura na matéria de matemática. Pode passar, André, para fechar, acho que a última tela, senão já finalizou. Ok, a última tela. Aqui eu trago os docentes e os estabelecimentos com ensino médio, também aqui para a gente entender os gestores, como são distribuídos por raça. Tem muita pesquisa para a gente fazer, eu acho que podemos passar, André, pelo horário. Eu não sei se tem mais alguma coisa, só estou preocupado se já fechou meus 15. Aqui, finalmente, só para colocar e cabo eles. Foi meus 15, André, você não falou. Foi? André, você não está... Bom, eu tenho aqui a população em idade escolar e os estabelecimentos. Ok, então eu posso apresentar com tranquilidade. Eu tenho aqui, então, o Centro-Oeste, eu tenho 12% de população. Quando a gente olha para o Brasil, 12% das pessoas estão na cidade escolar do ensino médio. 37% no Norte, no Sudeste. Então, é ao contrário, né? Sul é 12%, Sudeste 37,5%, Norte 11%, Nordeste 30% e o Centro-Oeste 8%. Quando a gente olha, essa é a composição da nossa população. Então, a distribuição de estabelecimentos, de escolas, deveria ser igual, mas não é. O Sul, ele tem 15%, ele tem uma proporção maior das escolas. O Sudeste tem 42% quando eu olho no que diz respeito à proporção de escolas. E eu olhando para o Nordeste, o Norte, eu tenho uma proporção menor de escolas. Quando eu olho para a questão de matrículas, a mesma coisa. Eu tenho uma disponibilidade de matrículas maior, eu tenho uma realidade melhor para o Sul e Sudeste, uma realidade pior para o Norte e Nordeste. Isso responde quando a gente olha para os meninos negros dizendo que não estavam na escola porque não tinha vaga ou não tinha estabelecimento. Por aqui a gente consegue observar. A gente tem aqui, nesta parte, população e matrícula. Eu procurei trabalhar com os dados por estabelecimento, quando a gente olha para cada região, quantos alunos tem por estabelecimento. O Nordeste aqui tem, Norte e Nordeste, a maior quantidade de alunos. Quando a gente olha por gestor, a maior quantidade de alunos também, e por docente, a maior quantidade de alunos. Ou seja, aonde eu preciso ter um apoio maior na educação, eu tenho uma quantidade maior de alunos, com uma quantidade menor de gestores e professores. Eu acho que é isso, gente, podemos avançar. Aí, André, obrigado, agradeço a todos, eu acho que é isso. Biri, seu microfone está fechado. Eu, na verdade, estou agradecendo aí a sua apresentação, né, bastante elucidativa desse quadro de desigualdades que configura a educação brasileira. A gente percebe aí uma desigualdade regional, a gente percebe uma desigualdade de cor, percebe uma desigualdade de gênero, e os dados colaboram para que a gente tenha uma dimensão, né, da gravidade. Eu vou pedir agora para que a professora Caroline Jango faça a apresentação dela, e aí a gente dá sequência a essa atividade. Perfeito. Bom, muito bacana, né? Sempre participar de um debate com mais colegas, porque a gente consegue se complementar nas reflexões, né? Então, o Mário já fez esse papel, acho que primordial, de trazer o diagnóstico, pensar as propostas antirracistas para o ensino médio, há que se pensar qual que é o contexto do ensino médio, né?
Então, quando eu também construí aquilo que eu ia destacar aqui nesse tempo que nós temos de diálogo, eu tive essa mesma perspectiva de não deixar passar essa perspectiva do dado, né? Mas o Mário já fez isso muito bem, então acho que eu posso ir avançando em algumas reflexões já nesse contexto, porque existe, né, um plano nacional de educação que visa, né, que coloca inclusive para o ensino médio uma perspectiva de universalização, né, Mário? Mas a gente tem uma realidade, né, da juventude negra que ainda, daquele percentual marginalizado, nós somos, né, os jovens negros são a maioria. Então, dentro dessas assimetrias, né, olhando para esse contexto ainda de assimetrias, a gente pode fazer uma reflexão no ensino médio sobre o acesso ao ensino médio, sobre a permanência no ensino médio e sobre a posterior continuidade nos estudos, ou até mesmo a posterior acesso ao mundo do trabalho, né? Então, acho que o ensino médio é esse momento da gente conseguir fazer essas reflexões, pensar nesses elementos. É importante destacar esse contexto. Então, eu estou falando do Instituto Federal de São Paulo, as experiências que a gente traz são do Instituto Federal de São Paulo, muito bem contextualizado na fala do Mário, já está essas diferenças que são regionais, então a gente está falando desse estado, e também precisamos destacar que as propostas, as ações que nós podemos compartilhar, né, dentro desse escopo de possibilidades, versa sobre o Instituto Federal de São Paulo. Ou seja, uma instituição que se insere dentro de uma rede federal de educação, que também tem uma característica, também tem uma condição, né, que difere muito do que é o cotidiano, do que é a estrutura, né, do ensino médio nas escolas estaduais. Então, isso também acho que é preciso ser destacado, né? Inclusive, eu queria, falando um pouco do acesso, eu não vou me demorar muito sobre, mas falando um pouco do acesso, porque a gente faz um debate sobre o acesso à educação no ensino superior via a política de ação afirmativa, e essa discussão também precisa ser feita, né, e está sendo feita no ensino médio, quando a gente pensa no ensino médio técnico, né, que são a oferta dos institutos federais. E aí, lembrar que, por exemplo, nessa perspectiva de acesso, no estado de São Paulo, a gente tem outras, né, um conjunto de instituições de ensino técnico, que são as ETECs, que não possuem essa política de ação afirmativa. A gente tem que fazer esses destaques. E aí eu também queria trazer mais um elemento, né, aproveitando a contextualização que o Mário fez, sobre uma perspectiva racial, uma perspectiva regional e também social, quando a gente pensa no acesso nos institutos federais, cuja a reserva de vaga garante, né, o percentual de estudantes negros e negras, mesmo assim, se a gente vai olhar até para o processo seletivo, vou trazer aqui assim, dados atuais, no Instituto Federal, no processo seletivo para o ensino médio, né, que eu estou falando do maior instituto, né, do nosso país, é uma instituição que tem 42 unidades, né, são mais de 60 mil alunos. Então, mas a gente, no processo seletivo agora, de 29, mais ou menos, foram mais de 29 mil inscritos num processo seletivo, e apenas 153 jovens conseguiram isenção na taxa de inscrição. Então, assim, a gente tem um processo seletivo, uma instituição pública, né, que há uma taxa de inscrição,
que é R$50, e se a gente for pensar na realidade, né, do nosso país, na realidade social, e você tem uma inscrição na ordem de 29 mil pessoas, mas só 153 isenções, né? Então, assim, nos bastidores, a Vanderleia estava falando do curso, de um curso popular, né? Ela com certeza vai falar, de um cursinho popular para acesso no ensino superior, e a gente ainda está dentro das instituições pensando, né, isso, o que viabiliza, por exemplo, os estudantes a só pleitearem uma vaga nessas instituições. Então, acho que é um debate que a gente precisa fazer. E, na sequência, obviamente, a gente vai pensando na permanência desses estudantes que estão, né, nessas instituições. Uma outra observação que eu gostaria de trazer é que há um contingente da juventude negra, né, dentro da educação de jovens e adultos, que não fizeram aí no tempo adequado, né, a sua formação e que estão no âmbito da educação de jovens e adultos, né? Então, também é preciso pensar nessa educação de jovens e adultos. E, no caso do Instituto Federal, também, majoritariamente, nos cursos concomitantes e subsequentes. Então, a gente está falando de um ensino médio que pensa a educação profissional, né, que pensa o acesso ao mundo do trabalho, né, uma instituição que tem uma relação muito direta com a educação da classe trabalhadora e dessa perspectiva de formação para o mundo do trabalho. E é muito evidente que, majoritariamente, os estudantes negros e negras estão nos cursos concomitantes e subsequentes, que são cursos noturnos, que são cursos onde os estudantes já concluíram o ensino médio há algum tempo, muitos deles, né? Ou que fazem isso no período da noite, né? Então, isso também é uma realidade que é bem visível na instituição. Bom, e aí trazendo, então, né, depois desse contexto, que eu acho que são elementos importantes para falar do ensino médio, e dentro dessa realidade dos institutos federais, a gente pensar, então, na permanência, né? Pensar uma proposta de educação antirracista no ensino médio, a gente necessariamente tem que considerar um currículo e tem que considerar que não há educação antirracista se não houver um currículo antirracista. Então, acho que um elemento primordial é pensar no currículo do ensino médio e, inclusive, nesse momento, pensar o que significa a reforma do ensino médio e no que ela afeta também a produção e a construção e o compartilhamento de conhecimentos em história e cultura africana e afro-brasileira. No Instituto Federal, também é um elemento que a gente sempre traz nas nossas discussões, e tanto no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e nas formações, quando a gente pensa a educação antirracista no ensino médio, é pensar a trajetória do estudante. Então, a gente está falando de um estudante que já tem uma trajetória, né, dentro da educação, ou seja, já passou pela educação infantil, já passou pelo ensino fundamental 1 e 2, e é um estudante que tem uma trajetória educativa que, de acordo com os nossos estudos, né, estudos atuais e estudos que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos, indicam, né, que essa trajetória ela é permeada, né, por barreiras cotidianas, né, por barreiras raciais, barreiras que fazem com que esse estudante tenha menores perspectivas, tenha uma baixa autoestima, pouco conhecimento sobre a sua cultura, a sua história. Então, nenhum profissional da educação, nenhuma escola, nenhuma instituição de ensino médio pode pensar uma educação antirracista se negligenciar a trajetória de estudantes negros e negras. Então, é necessário pensar essa trajetória. E aí, há, então, esse grande desafio que é a proposição de ações, né, que criem conexões com esses jovens e adolescentes, né, que propicie esse autoconhecimento,
a autoestima, fortalecimento da identidade negra, um resgate de memória, uma consciência crítica do seu pertencimento racial, construção de representações positivas, e tudo isso, obviamente, com respaldo institucional, né? Principalmente porque, além dessa trajetória, o ambiente educativo ainda traz a esses jovens negros situações cotidianas de racismo, os quais eles precisam estar preparados para enfrentar. Mas mais que isso, para construir novos ambientes educativos que sejam, no caso, né, que sejam antirracistas. Então, nesse escopo, né, que a gente precisa construir, é evidente que os profissionais da educação, os professores, os profissionais da educação de um modo geral, precisam ter um preparo, precisam estar numa instituição cuja a institucionalidade, toda a documentação, toda a organização precisa ser pautada para isso, né? Para que não é possível você construir uma educação antirracista com práticas isoladas. Você só consegue construir uma educação antirracista com práticas sistemáticas, né? Práticas planejadas e instituídas dentro dos documentos e da organização institucional. Então, com isso, eu gostaria de ressaltar, no âmbito do ensino médio, na realidade dos institutos federais, os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que têm sido, né, os NEABs, NEABIs e grupos correlatos, têm sido os grandes propulsores das propostas antirracistas dessas instituições, que têm sido os grupos que tensionam a instituição para que essas ações elas sejam ampliadas nesse escopo. Inclusive, né, estou em São João del Rei, onde está acontecendo, né, o 7º ENEAB, que é o encontro de núcleos, né, de NEABs, NEABIs e grupos correlatos da rede federal. Então, né, estamos reunidos, né, todos esses núcleos dialogando sobre educação antirracista e buscando aí caminhos para essa consolidação. Os profissionais da educação e os estudantes, né? Porque, para além de pensar os grupos, os departamentos, a documentação e a estrutura que promove uma educação antirracista, um dos elementos fundamentais de uma proposta antirracista no ensino médio é o protagonismo dessa juventude, é o protagonismo desses estudantes negros e negras, para que essa experiência, essa vivência, esse significado, né, das suas trajetórias possam ser, façam parte, né, dessa construção. Então, o que a gente pode trazer como um escopo importante dessas propostas é ter esse protagonismo da juventude, e esse protagonismo só é possível dentro de um ambiente democrático. Ou seja, a gestão democrática das instituições, das escolas, e a possibilidade, né, de articulação estudantil a partir dos movimentos estudantis, dos coletivos negros, dos grêmios, etc., ele só é possível numa perspectiva de gestão democrática. Tanto a organização curricular que se quer antirracista, quanto uma gestão democrática que possibilita e ampara o movimento estudantil, né, numa perspectiva antirracista, necessariamente precisa de uma formação, precisa que esses conhecimentos sejam compartilhados. E aí que eu trago, nesse contexto que o Instituto Federal de São Paulo construiu o projeto Afroife, Currículo, Pensamento Decolonial e Formação Docente, unindo algumas experiências já existentes na instituição, com o grupo de pesquisadores que tem aqui, e foi promovendo, nesse conjunto, né, nessa organização, primeiramente um diagnóstico,
né? Então, eu estava até ressaltando essa perspectiva do diagnóstico, ou seja, não dá para você construir ações, políticas educacionais, políticas antirracistas, se você não sabe desse contexto. Então, o diagnóstico geral do contexto ele é extremamente importante, mas o diagnóstico institucional ele é tão importante quanto. Então, as instituições de ensino, os gestores, os docentes devem necessariamente diagnosticar suas unidades, entender, né, em que medida essas unidades conseguem desenvolver essa educação antirracista, onde estão as falhas, onde estão os desafios e também onde estão aí as propostas exitosas e tudo mais. Foi isso que a gente desenvolveu aqui no Instituto Federal, nós fizemos uma pesquisa que envolveu mais de 300 docentes da instituição para conseguir compreender como que estava sendo desenvolvida essa prática pedagógica no ensino médio, principalmente, né? E, na sequência desse diagnóstico, né, que eu poderia ficar aqui falando bastante, mas a gente tem ali os materiais do CERT, né, os vídeos que já trazem a explicação toda sobre o diagnóstico, mas com esses resultados a gente conseguiu desenvolver uma formação de profissionais da educação, tentando debater, discutir, trazer ferramentas que suprissem desses desafios, essas defasagens, e dando possibilidade de compartilhamento de experiências. E, ao fim, numa terceira etapa, a gente criou, né, um laboratório de produção de tecnologias para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Essa foi a iniciativa que, inclusive, nos vinculou, né, ao CERT, ao fomento e à possibilidade de desenvolver essa ação, e tendo em vista que esse diagnóstico e esse planejamento de ações possíveis, sabendo dos desafios que nós temos, mas também das potencialidades, a gente consegue elencar, pensar um conjunto de propostas possíveis dentro dessa instituição. Então, eu vou trazer aqui só, né, até por conta do tempo, vou trazer só alguns exemplos daquilo que a gente desenvolveu dentro da instituição antes e depois do Afroif, né? Então, a gente tem no Instituto Federal de São Paulo um projeto que chama Multiplicadores da Temática Afro no IFSP, ou seja, o protagonismo desses estudantes tem que vir conjuntamente com letramento racial, com propostas e projetos que possibilitem que eles se apropriem desse conhecimento, dessa história, dessa memória. Veio com um projeto, uma ação, né, muito organizada do acervo antirracista da instituição, ou seja, você não consegue construir uma proposta de conhecimento, de avançar na produção de conhecimento em história e cultura africana e afro-brasileira, se as referências e se o acervo bibliográfico da instituição não corresponder àquilo que é necessário. Então, a gente tem nós fizemos de 2016 até 2023 uma ação institucional de diagnosticar e de ampliar o acervo da instituição. Então, de 69 títulos, a gente passou a 276 títulos, em quantidade que os alunos consigam acessar, né, mobilizar, tudo isso a partir do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Nós produzimos materiais, né, que, no caso, o NEABI indica, que tem alguns números já lançados, ou seja, materiais de referência, materiais que tragam possibilidades de filmes, possibilidades de práticas pedagógicas, que também podem ser acessados na nossa página, né, do NEABI, do Instituto Federal de São Paulo, concursos literários, e entre outras ações que vão mobilizando a prática de uma instituição antirracista. Nada dessas ações seriam, ainda não são, mas também seriam suficientes se nós não tivéssemos também feito uma construção curricular. Então, o Instituto Federal fez recentemente a construção dos currículos de referência,
e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas atuou ativamente na construção desses currículos, que agora culminaram nos projetos pedagógicos de curso que fizeram a inserção efetiva, né, da história e cultura africana e afro-brasileira nesses currículos. Por fim, eu só queria também ressaltar uma iniciativa que a gente desenvolveu ao longo desse ano, estamos desenvolvendo ainda, porque nós somos, como eu falei, são mais de 40 unidades, isso faz com que a proporção da instituição seja muito grande, mas o projeto que chama NEABI Acolhe, que é a ida em todas as unidades do Instituto Federal e um diálogo com todos os estudantes do ensino médio, seja ele integrado, concomitante ou subsequente, para dialogar sobre as ações afirmativas, para dialogar sobre esse processo do qual esses estudantes fizeram parte. Porque muitos estudantes acessam a instituição por reserva de vagas, mas não têm a apropriação devida dessa discussão, de como ela foi construída, do papel do movimento negro nessa construção, da avaliação, né, dessa legislação depois de 10 anos da sua consolidação, da Lei 10.639. Então, a gente tem feito esse trabalho desse letramento racial também, numa ação sistêmica, né, do NEABI em relação a essas unidades. Bom, por fim, essas são algumas propostas que a gente foi desenvolvendo dentro da nossa instituição, lembrando que o pano de fundo principal dessas ações é esse protagonismo dos estudantes dentro dos projetos, mas com respaldo institucional de uma ação que não pode ser esporádica, de uma ação que não pode ser pontual, né? Então, uma ação cotidiana, uma ação sistemática e que tenha como pano de fundo um currículo também antirracista. Então, eu termino a minha fala, né? O André já tinha mostrado ali o papel dos minutos, e eu trouxe um vídeo de um único projeto que traz os estudantes, que é o nosso coletivo de música Afroife, que é só um exemplo de como a gente conseguiu também transcender os muros do Instituto Federal de São Paulo, e nós estamos levando os projetos, o Afroife, né, o coletivo de música, os materiais que nós estamos produzindo, as tecnologias para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, para as escolas estaduais. Então, é uma apresentação que o nosso coletivo de música fez, já com uma música autoral, dentro de uma escola estadual, né, que é as escolas que estão recebendo esse coletivo a partir das ações extensionistas do Instituto Federal. E aí, se o André puder passar, não sei se está fácil, André. Perfeito. Quem aqui gosta de feijoada? Bora lá, então. Para
Cantar e quando o povo for embora, a gente fica pro jantar e depois da sobremesa. Bora pra roda cantar e quando o povo for embora, a gente fica pro jantar e depois da sobremesa. Bora pra roda cantar e quando o povo for embora, a gente fica pro jantar. Coletivo de música Afroife, cujo trabalho está chegando nas escolas estaduais, então pelo menos 5 escolas estaduais já vão receber esse projeto, que está inclusive indo para as escolas estaduais a partir de emenda parlamentar, né, depois dessa construção que a gente consegue, o Ubuntu Maker, né, que é a produção dessas tecnologias, e tudo isso pode ser visto na página do Instituto Federal, que tem ali os elementos do Afroife, todas as lives sobre o projeto estão lá, e o coletivo de música tem um YouTube próprio, então todo mundo que ficar interessado em conhecer, tanto o YouTube como o Instagram, né, para conhecer o coletivo, a gente fica bem feliz aí com esse trabalho do coletivo chegando em outros locais. Muito obrigada. Está fechado o seu microfone, Bia. Eu estou agradecendo, professora Caroline, pela sua apresentação. Eu já passo imediatamente para a professora Wanderleia, Wanderleia Reis, para que a gente possa aproveitar ao máximo o tempo. Ao final, aí eu faço algumas amarrações e a gente abre para um bate-bola entre nós. Ok? Professora Wanderleia, por favor. Boa tarde, então, novamente a todos. É uma grande alegria a gente poder estar numa roda de conversa como essa aqui e acreditar que a gente está trazendo uma contribuição muito rica para a educação básica e principalmente para o ensino médio, né? Nesse momento em que a gente percebe que as desigualdades no nosso país se aprofundaram, mas as desigualdades educacionais se aprofundaram ainda mais, né? Então, por isso é muito importante ouvir Caroline, ouvir Mário com os dados, né? Só nos faz crer que a gente está do lado certo da história, de acreditar nessas novas possibilidades, de se pensar a educação numa perspectiva de uma educação antirracista, né? Eu sou Wanderleia Reis, eu sou aqui de Contagem, Minas Gerais, sou professora do chão da escola, né? Como diria Paulo Freire, 32 anos em sala de aula. Hoje eu trabalho com pesquisa na educação e diretamente dentro das escolas, com os colegas de trabalho, os docentes, mas com os gestores, mas também com os estudantes. Então, isso tem sido um momento muito potente na minha vida de pensar que existe possibilidade, que a escola é um campo aí de batalhas mesmo, e que a gente está lá para disputar essas batalhas, né?
Eu gosto de dizer, né? Sou ativista do movimento negro, do movimento de mulheres, né? E esse marcador também para nós é muito importante. Durante o momento que fui fazendo o convite para os colegas, enviando nas redes sociais, muitos, e em 2 escolas que eu passei posteriormente, falaram assim, eu vou assistir, mas eu quero ouvir vocês falarem sobre como eu devo fazer, como que eu posso fazer, com tanta burocracia no interior da escola, com tanto papel para preencher, com tantos diários eletrônicos para se fazer. Então, quando eu vejo a fala de Carolina e de todas as pesquisas, né, desse edital do CERT de 2020 e 2022, a gente percebe como que é possível, se há investimento financeiro, a gente fazer uma mudança na educação. Então, eu inicio com essa fala para dizer, né, que todo esse trabalho que foi possível, que hoje reverbera, né, em ações como a própria Cristiane disse agora, a Caroline disse agora há pouco, né, de ter conseguido agora até verba parlamentar, né, é por causa disso. É porque, no princípio, nós tivemos um investimento. E eu agradeço muito ao CERT pela possibilidade, né, de termos participado daquele momento, que agora a gente segue na sequência aí, fazendo outros trabalhos e que também dizem respeito a essa nossa pauta, né? Eu preciso dizer, eu fui muito contemplada com as falas, principalmente a Carolina, ela traz também esses dados do ensino médio, né, e ajuda a gente um pouco a organizar ainda mais a nossa fala, né? Então, eu posso partir desse ponto principal, né, que é preciso a gente dar centralidade às questões raciais, ou nós não vamos resolver nossos problemas. Então, todos os problemas, todas as dúvidas, toda a violência que a escola passa, o descrédito em algumas situações, diz respeito à violência racial, ao racismo, e a gente viu recente, né, agora também, uns 15 dias na TV, os pais de uma criança negra, né, falando da situação que ela passava na escola e com outros adoecimentos também. Então, essa centralidade às questões raciais, e que o Mário apresenta muito bem nos seus dados, né, onde que está o problema, por que ele acontece dessa maneira. A escola ela precisa dar centralidade a isso. E, para dar centralidade, a gente, então, tem que fazer, como também já foi dito aqui, né, pensar o nosso currículo, pensar as nossas práticas educacionais. Se a gente não fizer um giro nesse currículo, um giro nessas práticas, a gente não consegue a mudança. Nós sabemos, né, nós temos um país que ele criou uma legislação toda para excluir a população negra e a população indígena. Então, tudo que a população negra viveu nas últimas décadas, principalmente nos últimos 400 anos, foi exatamente legislado para que ela vivesse essa exclusão, né? Então, nós agora precisamos criar estratégia para que as pessoas negras e indígenas, né, tenham, então, a correção de uma dívida que é uma dívida histórica. Então, por isso, tudo isso que a gente faz aqui hoje diz respeito também a um posicionamento político, um posicionamento que é estratégico, um posicionamento que está falando de vidas negras, de vidas indígenas, de nossas meninas e nossos meninos, que, no meu caso, as escolas que eu trabalho são escolas públicas e a maioria dos estudantes são negros e negras, né? Então, a gente... o Mário trouxe um dado com relação à gravidez, né? 71% de mulheres, de estudantes, né, da educação básica grávidas, e a gente sabe que o Brasil é um país recordista na gravidez da adolescência. E em muitas cidades, em muitos estados, aqui eu estou em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, mas há pouco tempo a Câmara Municipal de BH aprovou uma lei, né, proibindo... quando eles falam a questão de gênero, na verdade, eles não querem que a gente trabalhe sexualidade
com as estudantes e os estudantes, né? E aí eles colocam tudo no mesmo pacote. E quando a gente chega no ensino médio, onde está a juventude, né, principalmente onde está a juventude, a gente fica realmente com muita dificuldade para poder agir. Agora, eu costumo dizer para os colegas também que a gente tem uma outra legislação que é a nosso favor. A gente tem a Constituição Federal, a gente tem o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a nossa liberdade de cátedra, então a gente não tem que temer esses avanços, né, que vão fazendo com que nós, professores gestores, né, de escolas, a gente diminua o nosso ritmo de avanço por causa de algumas questões que vêm legislando contrário a nós. Então, a princípio, também eu acredito que é extremamente importante a gente lembrar, dizer, repetir que a nossa escola ela é colonial, que o nosso material didático ele é colonial, né? Que ainda no interior das escolas, muito material que trabalha a questão de negros e indígenas de uma forma estereotipada, que exclui, que invisibiliza as mulheres, né? Mário também traz esse dado com relação às meninas na matemática, né? As meninas, por que será que elas não avançam mais na matemática, né? É um lugar que foi posto ali para as meninas, e aí por isso que elas não avançam. Eu, uma menina negra, eu sempre tive muita dificuldade em matemática e sempre fiquei atrás lá na matemática. E só quando eu comecei a estudar relações raciais que eu comecei a perceber que eu fui marcada para acreditar que eu não aprendia matemática, né? E depois, com meus filhos, minhas filhas, meus filhos, e eu começo a estudar matemática com eles, e sem gostar da matemática, porque eu aprendi a não gostar, é que eu percebi, não, eu aprendo, eu consigo fazer isso. Isso ainda hoje é feito no interior das escolas, e principalmente com as meninas, né? Ceifam delas o direito de acreditar que tem a capacidade, pode criar expertise no campo das exatas, né? Ser grandes cientistas e etc. Né? Então, a princípio, eu queria dizer um pouco era sobre isso, sobre essa questão do extermínio mesmo, né, da população negra, que foi a institucionalização desses processos é que nos colocou na situação que nós estamos hoje. Mas se a gente pegar também um pouco com relação ao acesso à permanência e ao direito, eu diria que na educação básica, nas escolas públicas, até mesmo o direito ele tem sido fictício, porque nossos meninos e nossas meninas estão tendo que ir trabalhar, né? Eles estão tendo que trabalhar, eles estudam um horário, depois, no outro horário, a escola, por exemplo, do ensino médio, em que eu desenvolvi a pesquisa, mas que eu continuo lá, a maioria dos estudantes trabalham em trabalho informal, em depósito de material de construção, ainda carregando sacos de cimento, trabalham em empresas que quebram pedra na região do Barreiro, trabalham em empresas que já foram denunciados por trabalho infantil, aqui em Minas Gerais, que está batendo o recorde, inclusive, né? O maior estado com trabalhadores na condição de escravização moderna. Então, isso diz respeito ao que a gente está falando aqui hoje. Inclusive, se não há direito, se o direito é cerceado porque não é dado a ele a condição de permanência, né? E o acesso, né? Caroline também falou um pouco da questão do acesso aqui para a gente. A mesma coisa acontece aqui na nossa cidade, na região metropolitana de Belo Horizonte e etc. E aí, diante disso, né, eu quis trazer, então, algumas questões que eu chamaria, até mesmo quando eu falei com os colegas, eu falei, olha, eu vou chamar de provocações, né? Está no slide, mas não precisa colocar, eu vou acompanhando por aqui, e quando chegar nas imagens, a gente foca em algumas provocações importantes que eu trago. Algumas já foram colocadas, né? Mas acredito que uma das principais delas é que o Brasil só vai melhorar as suas metas educacionais quando melhorar as condições da maioria dos estudantes brasileiros. Nós somos a maioria, negros, negras, indígenas, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, periferia. Nós é que somos a maioria. Então, se não melhorar, só vai melhorar as metas
a partir da melhoria de condições de vida dessas pessoas. Sobre o Enem, uma provocação também, né? Como Caroline disse, eu hoje coordeno um cursinho popular, o cursinho popular Consciência Industrial, que é uma ação para trazer os nossos estudantes do ensino médio aqui na nossa cidade, no nosso território, para poder estar participando e estar disputando uma vaga no Enem. Acontece que a falta de assistência estudantil, como um sistema de bolsas ou um auxílio, ele agrava essa situação. No início do ano, a gente começa o cursinho com quase 50 estudantes, e a gente encerra, no período de encerramento das inscrições para o Enem, com 50% desse número de estudantes. Quer dizer, de 50 você fica com 25. E no decorrer do processo, você perde mais 10, 15%. Então, esse é um desafio do ensino médio também. Garantir que os nossos estudantes eles disputem uma vaga nas universidades, eles disputem os espaços de poder. Então, para isso, é preciso que haja assistência estudantil eficiente, né? Com bolsas, com auxílio transporte, com auxílio permanência, como já acontece no ensino superior. O ensino médio carece muito disso hoje, né? Outro ponto também muito importante, trabalhar com a Lei 10.639 e com as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais é fundamental e é um dos principais passos para descolonizar o nosso currículo, para descolonizar nossas práticas pedagógicas. As diretrizes, elas trazem com muita clareza tudo aquilo, né, que a gente realmente precisa estar pensando para poder estar caminhando no sentido da descolonização do currículo, né? E é urgente pensar uma educação antirracista para a adolescência e juventude que considere e agregue a potência das escolas e dos territórios. Não adianta o sistema de ensino estadual ou municipal ficar criando, né, uma série de práticas, de questões que os próprios trabalhadores colocam como ingerência, algumas questões que estão colocadas no próprio no NEM, né, no novo ensino médio. Não adianta se não respeitar a adolescência e a juventude, se não respeitar aquele território que eles vivem, que tem vielas, que tem becos, que tem senhoras paradas na esquina que vão contar histórias de trajetórias, que são saberes para aqueles estudantes. Então, para que a gente consiga realmente dar conta de criar uma educação antirracista nesses territórios, a gente precisa estar potencializando os nossos estudantes, as nossas juventudes, os seus territórios. Uma prática educacional mais inclusiva e equânime, ela possibilita esse envolvimento de toda a comunidade escolar. E aí, dentro da pesquisa que nós realizamos, vou trazer um pouquinho do que foi feito para a gente poder compreender que, mesmo num período de pandemia, nós conseguimos dialogar com a comunidade externa. E o diálogo com a comunidade externa é fundamental para que a gente também consiga estratégias para vencer os desafios que aparecem no interior da escola, e que não são poucos, né? Muito do que tem se discutido hoje com relação à comunicação não violenta, ao clima escolar, né? Um clima escolar mais afetuoso, as nossas pesquisas elas apontam que tudo isso, a comunicação violenta, o clima escolar pesado, tudo isso está relacionado à estrutura racista da escola, ao não combate ao racismo no interior da escola. Então, se a gente quer melhorar o clima da escola, se a gente quer ter um currículo mais afetuoso, ter uma comunicação não violenta, a gente precisa combater o racismo, a gente precisa combater o sexismo, a gente precisa combater a homofobia, né? Então, só assim a gente vai conseguir ter uma escola mais equânime do ponto de vista racial, do ponto de vista dos sujeitos que ali estão, aos quais, né, a escola pertence, e do ponto de vista racial. A gente precisa estar fazendo isso. Aí uma questão que a Caroline falou, que é extremamente importante, é a questão do letramento racial. O letramento racial ele é fundamental para ampliar a nossa visão de mundo, né?
Se a gente quer construir um mundo que é decolonial, a gente precisa ter um olhar letrado racialmente, onde as pessoas negras, as pessoas indígenas, né, elas sejam vistas como sujeitos da escola, sujeitos de direitos, sujeitos da história, né, e não só como vítimas da opressão. E muitos colegas costumam falar, mas é difícil a gente estar fazendo isso, tem alguma forma, alguma maneira para a gente poder estar fazendo isso, mas mantendo os nossos conteúdos, sem sair dos nossos conteúdos? E aí eu costumo dar alguns exemplos, né? Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora, né? E que estou pensando o nome com meu filho tem 12 anos, está no fundamental, mas vai se chamar Letrando Racialmente o Dever de Casa do Meu Filho. Porque todo o material que os professores encaminham de dever de casa, eu consigo letrar racialmente com ele. Não tem nada que chegue em casa que a gente não consegue. Então, um exemplo com relação ao gênero textual da atividade de ontem, estava trabalhando com blog, e aí estava trabalhando com diário, e aí pegou tecnologia, pegou o blog, e aí pediu para poder pesquisar um youtuber que trabalhasse. Eu falei, então, vamos procurar um youtuber negro, vamos procurar um influencer negro. Isso a própria escola pode fazer. Não precisa chegar em casa para eu fazer, né? Porque a maioria dos estudantes, como a gente é sobrecarregado por uma estrutura da branquitude, a maioria dos nossos estudantes acompanha youtubers brancos, né? Então, quer dizer, como que você consegue desconstruindo isso? O livro que leu por último, né? O Pequeno Príncipe. Nós hoje temos o Pequeno Príncipe preto, né? O Pequeno Príncipe negro, mas não tem problema ler o Pequeno Príncipe, o best-seller. Mas é importante também dizer, na hora que vai falar do baobá, né? Que é a árvore do mal, né? E o que o baobá representa para nós, o que o baobá representa em África, qual é a construção que a gente faz hoje com relação à questão ambiental, à questão de uma árvore que tem um potencial. Então, é sobre isso, né? Então, o que eu tenho conversado nas escolas com os professores é isso, né? A gente precisa construir práticas escolares mais plurais, mais democráticas, como falou a Caroline, né? Os estudantes, eles precisam ser protagonistas de suas histórias, da história da sua comunidade, daquele beco onde morreu 2, 3, 4, 5 assassinados, né? Assassinados pela polícia, alguns que não tinham nem envolvimento em crime. É disso que a gente está falando, no ensino médio é isso, na escola pública é isso. E aí, como que eu posso dizer para esse estudante que ele tem outras possibilidades, que a gente pode fazer uma outra história, né? E, nesse sentido, a formação docente ela é extremamente importante, né? E a formação docente em serviço. Os gestores públicos precisam entender que nós, professoras, maioria da educação, mas que também os professores, nós trabalhamos jornada dupla, nós cuidamos de filho, nós cuidamos de pais adoecidos, né? Nós queremos ter vida própria também, então a gente estuda muito. Eu imagino o quanto que cada um de nós que está aqui hoje nessa live tem estudado e quantas vezes nós abrimos mão de atividades de prazer, de afeto, para poder estudar. Entretanto, isso não precisa ser uma via de mão única, né? O poder público tem uma dívida histórica com a educação. Nós, não, né, nas universidades, nós não aprendemos sobre a nossa história. Agora que a gente está conseguindo aí, muito devagar, né? Mas estamos conseguindo aí algumas questões, mas a maioria dos educadores não. Então, essa formação tem que ser feita em trabalho. Tem que ter investimento financeiro para que os professores possam parar no seu horário de trabalho e fazer esses estudos, e fazer essas discussões, e ler os nossos intelectuais decoloniais, afrodiaspóricos, né? A gente precisa estar fazendo esse horário de trabalho. Trabalhar com esses teóricos faz com que a gente consiga compreender melhor o papel que cada estrutura, né, de cada estrutura, a estrutura política, econômica, cultural, né, educacional, como que cada uma delas fez com que o racismo se reproduzisse no interior das escolas também. E aí, para isso, né, corrigindo uma palavra que eu disse anteriormente, é preciso negritar, né? É necessário
que tenha recursos financeiros, que tenha políticas públicas que garantam esses recursos, né? Cabe aos gestores educacionais avaliar qual é a educação que eles desejam para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Então, é um pouco sobre isso que eu trago para falar aqui hoje, né? Aí eu quero ver com o André quanto tempo eu tenho para poder chegar, ver se eu consigo chegar, então, e aí você pode colocar na tela, só me dá uma ideia de quanto tempo eu tenho para ir fechando. Passamos? Sim. Pode. Sim, sim. Vamos, quero só pegar as imagens, tá? O restante ali está tranquilo. Esse gráfico é muito interessante, porque é o gráfico do IDEB da escola, né? Então, quando o Mário traz a importância da gente estar trabalhando com as estatísticas, né? Um dos pontos que eu usei para poder estar selecionando essa escola foi exatamente esse gráfico. O verde é onde a escola se encontrava, o preto é onde ela deveria estar, né? Então, uma escola de ensino médio, periférica, e com uma série de problemas educacionais. Pode passar para o próximo, por favor. O próximo gráfico também foi um dos aspectos que eu selecionei para poder estar pegando a escola da mesma forma, né? Esse gráfico ele vai falar que apenas 29% dos estudantes disputaram uma vaga na universidade pública, né? Aliás, prestaram o exame nacional de ensino médio. Então, esse também foi uma questão que a gente quis trabalhar. E a gente quis trabalhar com essa questão para poder entender como que a gente iria motivar mais esses estudantes. Infelizmente, o contexto da pandemia não nos permitiu isso. Mas uma coisa que é interessante de se ver aí no gráfico é que, eu não vou conseguir ler aqui agora nele, mas aí vai falar que esse dado não serve como dado, como ele não é apresentado, né, na estatística da escola, porque só acima de 50% é que apresenta lá como se a escola foi bem ou se ela foi mal. Uma coisa assim, realmente muito confusa para a gente poder compreender. Pode passar, André? Vamos só nas imagens, que eu devo ter um minutinho. Eu tentei abrir ele aqui maior para poder ler, mas não consegui. Então, aí a gente tem algumas imagens, né, do muro da escola, que foi possível a gente trabalhar. Era um período de pandemia, então o próprio muro dialogava um pouco com a comunidade escolar, as imersões estudantis, pode passando, André, imersões estudantis, né, com o coletivo Terra Firme, os ambientes que foram construídos, a sala afro-brasileira indígena, numa estrutura completamente diferente, né? E aí o resultado dessa sala é que hoje os estudantes eles questionam as salas que estão numa estrutura, né, ainda do século XVIII, a biblioteca afro-brasileira indígena, pode passando devagarinho que eu vou falando. Essa biblioteca também, ela traz aí para a gente um acervo muito grande. Alguns passeios que foram feitos agora, 2023, né? Visita ao Jardim Botânico, ao Jardim Zoológico, ao Aquário da cidade de Belo Horizonte, todos os trabalhos feitos posteriormente, pode passando, e feitos ainda com a pegada, com a abordagem de uma educação antirracista. Aí eles tiveram um trabalho que a gente queria ter feito ano passado, que é o Centro Cultural Urucuia, que é bem perto da escola, mas que a escola não utilizava esse espaço. E foi a partir do trabalho do território, das ações que acontecem lá, e assim também como o Parque das Águas, que eles estão fazendo agora, que eles estão, então, mais envolvidos na discussão do que eles têm no território. Pode passando, André. Pode passar, também lá. Pode passar, são algumas imagens, né? A Carolina, a Adriana, e aí tem também a biblioteca, pode passar mais rápido, que eu já falei sobre isso. Então, é isso. Depois a gente conversa um pouco mais, que a gente acaba empolgando aqui. Obrigada, viu? Obrigado, professora Vanderleia Reis. Vou tentar aqui fazer um apanhado geral da fala de vocês. Em seguida, vou ver se eu faço algumas perguntas aí e a gente começa a fazer um bate-bola dentro do tempo que ainda nos resta.
Bom, eu olhei para a apresentação de vocês e, como foi dito pela própria professora Caroline, eu entendo que as apresentações elas foram complementares, né? As apresentações elas conseguem localizar o problema da educação brasileira naquilo que de verdade estrutura as próprias relações sociais no Brasil, né? Que é um país marcado pelas desigualdades e também pelo racismo. E essas estruturas desiguais herdadas de todo o colonialismo e as estruturas racistas herdadas no mesmo período se manifesta na educação brasileira, que é uma das manifestações institucionais da nação brasileira. Então, nesse sentido, eu olhei para as apresentações entendendo que elas foram muito complementares, né? O professor Mário Rogério trouxe para a gente esse quadro das desigualdades brasileiras, situando as desigualdades regionais, situando as desigualdades étnico-raciais, né? Apresentando isso, e avançando, inclusive, na análise, né? Trazendo a informação que, muitas vezes, a neutralidade do dado é aquilo que invisibiliza o diagnóstico e, consequentemente, impede de você ter uma ação uma ação planejada, que possa modificar esta realidade desigual. Então, eu vou pedir, ao final, que se o professor Mário pode falar um pouquinho sobre essa neutralidade num contexto da produção de dados e de informação, algo que ele já mencionou, só para reforçar esse aspecto que me parece interessante, né? O quanto, muitas vezes, o tipo de dado disponível mais prejudica do que reivindicou na sua apresentação. Em seguida, a gente teve aí, em seguida, na sequência de fala, porque o assunto ele não estava indissociável. A gente tem a apresentação da professora Carolina, que traça um quadro bastante interessante do ensino médio nas escolas técnicas e federais. Eu acho isso muito importante, porque ela já sinaliza na fala dela que as escolas federais elas fazem parte quase que de uma elite, se a gente for pensar o ensino médio, com a baixa representação de estudantes negros, negras e de estudantes indígenas, além das populações mais pobres. Eu estou dando aqui ênfase também à questão da classe, porque muitas vezes esses debates sobre relações raciais é lido por várias pessoas como uma negligência à dimensão econômica da sociedade. E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é reforçar essa dimensão econômica, da qual a cor é um indicador que acentua as desigualdades de ordem econômica. Então, as duas desigualdades elas são de trazer aquilo que, no momento, é o documento orientador da educação brasileira e que será revisado agora em 2024, que é o Plano Nacional de Educação. Então, a partir do Plano Nacional de Educação, é que efetivamente a gente pode pensar a educação brasileira. E há uma necessidade da gente discutir este plano e, sobretudo, as possíveis mudanças que afetarão o ensino médio e que poderão reforçar essa dimensão das desigualdades múltiplas que caracteriza esta etapa educacional. E, durante a apresentação, me chamou muito a atenção que os pontos apontados pela professora Caroline e que depois aparecerão também na fala da professora Wanderleia dizem respeito não sei se propositalmente ou não, professora, mas estão diretamente relacionados ao Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais. O Plano Nacional, para as pessoas que não conhecem, talvez não conheçam, é um documento que tem a sua primeira versão elaborada no ano de 2009, antecedendo os debates sobre o Plano Nacional de Educação, naquele momento, por ação do movimento negro
em particular aqui do CERT, havia uma pressão no sentido de que a temática das relações étnico-raciais pudesse ser contemplada de uma maneira bastante incisiva no plano nacional. O CERT, naquele momento, havia tido uma ação de uma solicitação de termo de ajuste de conduta, né? Tinha entrado, na verdade, com uma ação no Ministério Público, solicitando que o Ministério Público acompanhasse municípios para saberem o que esses municípios faziam em termos de implementação das diretrizes curriculares. A resposta que veio dos municípios foi algo insatisfatório, e os municípios apontaram para o governo federal, para o Ministério da Educação, como alguém que poderia dar solução para isso. E todo esse debate, que era um debate ativista, que passa pelo poder público e pelo judiciário, pelo Ministério Público, vai impulsionar a implementação desse Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares, que tinha como um propósito de fazer parte do PNE, mas que, dada as desiguais relações de força existente entre os atores do movimento negro e os poderes governamentais dos sindicatos e das organizações não negras, impediu, né, foram fatores que, de uma certa forma, impediram que todo o material produzido para o plano pudesse já fazer parte do PNE. Então, ele virou um documento de orientação, um documento que a gente pode dizer um documento pedagógico, sem ser, na verdade, um dispositivo legal que obrigasse, né, que orientasse em termos daquilo que tinha que fazer. Entretanto, o plano ele definiu eixos de implementação, alguns dos quais foram trazidos aqui. Vou citar alguns: condições institucionais, gestão democrática, formação de docentes, produção de material didático, entendeu? E avaliação e monitoramento. Então, vejam que nas ações que foram propostas, que foram apresentadas aqui, né, que, na verdade, foram colocadas em prática, ou estão sendo colocadas em prática, né? E eu também acho importante a gente sempre pensar que a educação, né, para o bem e para o mal, né, ela nunca é algo que está acabado, né? A gente está sempre aprimorando aquilo que vem sendo feito. Então, a experiência da professora Caroline no Instituto Federal, com a participação dos NEABs, a ação da professora Vanderleia diagnosticando situações semelhantes no chão da escola e atuando por outros caminhos, tendo o mesmo foco, são reveladoras, entendeu? Desta produção que existe, desse caminho, né, que pode melhorar a educação no ensino médio, que é produzido tanto pelos movimentos sociais como por pesquisadoras, docentes da educação básica e do ensino superior, engajados e atentos com esse tema. Então, deste ponto de vista, me parece que elas são complementares exatamente porque, para além de trazerem uma dimensão que problematiza o ensino médio, eles apontam caminho. E aí eu vou fazer duas, que acho que eu não sei se são perguntas, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais a professora Caroline sobre isto que ela nos trouxe como um entendimento de um problema e transformando esse problema em solução, né? Porque quando ela fala das condições institucionais, ela está dizendo o seguinte: olha, a gestão só pode ser democrática se você tiver condições institucionais para assegurá-la. E assegurar a gestão democrática pressupõe transformar trajetórias em currículos. Isso é revolucionário do ponto de vista daquilo que é pensar a educação. Como é revolucionário a cobrança que a professora Vanderleia recebe das pessoas que ela convida para acompanharem esta atividade,
exigindo se nesta atividade aparecerá dicas de como fazer. Porque, na maioria das vezes, a ponta quer saber como faz. Entendeu? E uma outra condição institucional é exatamente esta, de ter este processo de formação inserido no horário escolar e não fora dele. Porque isso torna a vida das pessoas muito difícil. Além de reforçar, né, de ser uma cutucada em relação ao fato de que a escola não muda o seu currículo, mas nos obriga a aprender o currículo escolar e este que a gente quer implementar, porque este é um currículo decolonial que não nos foi ensinado, é produto da nossa experiência e do nosso estudo. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a professora, as duas professoras um pouco nesse sentido, né? A professora Caroline Jango, que relatou para nós aqui uma experiência dos seus estudantes se constituindo em agentes multiplicadores de informação e de formações pedagógicas a partir daquilo que fazem, aprendidos na escola, e como a professora Vanderleia, num contexto olhando para a docência, pensa essa mesma questão, né? Como fazer com que os professores mais engajados sejam multiplicadores dessa informação para aqueles que ainda não se encontram sensibilizados em relação a isso. Ainda que essa não seja uma questão de sensibilização exclusiva, né? É uma questão mesmo de dever, uma vez que nós estamos falando de institucionalidades. Então, são essas perguntas e esses comentários. Pode seguir a ordem de apresentação, né? O Mário, que para nos falar um pouquinho aí da neutralidade dos dados, depois a professora Caroline e encerrando a professora Vanderlei. Então, Billy, eu vou começar falando um pouco, também concordo, a professora Vanderleia e a Caroline trouxeram aí informações muito importantes. Eu me senti assim, os dados sendo discutidos e toda essa proposta que eu fiz inicial, a minha fala inicial, me senti muito bem quando eu ouvi as duas falas seguintes, professoras, foi muito bom ouvi-las. Eu quero colocar o seguinte, Billy, quando a gente olha para a questão, falando de neutralidade, eu não vou nem tocar agora na educação, vamos olhar para a violência. A gente teve aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele traz em 2021 dados no que diz respeito à violência com as pessoas. E aí a gente olha e fala lá, pô, como que está a violência? Primeiro, a gente tem uma violência que está caindo, parece que naquele ano reduziu a violência. Aí você vai para os números, você descobre que caiu realmente, 26,5% da violência contra as pessoas brancas, contra os homens brancos, caiu. Com relação aos homens negros, subiu 7,5%. Quer dizer, se você olha para um número que está caindo a violência, parece que a realidade está pegando os dois grupos da mesma forma. Quando a gente olha para o homicídio de meninos negros, a cada 100 pessoas que são assassinadas, 78 são negras. Isso em 2010 eram 66 pessoas. Subiu muito. Se a gente não colocar o recorte racial, nós não vamos enxergar isso. Nós vamos ficar achando que a violência está igual para todo mundo. Não é verdade. Cada grupo enfrenta a violência de um jeito, cada grupo tem alguns privilégios, tem uma vivência diferente de mundo, tem acessos diferentes à educação, tem acesso diferente ao sistema de saúde. Então, a importância de se ter o recorte racial para que a gente consiga enxergar isso. Porque quando a gente olha esses números que a gente vê na televisão dizendo que tal informação melhorou, tal outra, a gente precisa, melhorou para quem? Esses dias eu estava discutindo sobre o mercado de trabalho. O desemprego caiu, legal. Caiu para quem? Não era para os negros. Não era para os negros. Caíram para os brancos. Os negros estavam numa situação pior, mas a proporção de negros em trabalho precário e desalentados aumentou. Mas o que a televisão estava comemorando lá nos canais de notícias, que a gente tinha uma realidade muito boa no país. Não é boa para quem?
A gente só precisa perguntar para quem que a gente tem isso. Então, eu acho que o país tem que ser bom para todos e todas. Eu acho que combater a evasão, para finalizar minha fala, escolar no ensino médio, representa a gente evitar que a nossa juventude se desloque para a violência mais agressiva, que é aquela que mata e fere. Para isso que a gente trabalha, Billy, com os dados, com recorte racial. Por isso que eu acho que é importante a gente ter informação sobre raça, coletar, porque só assim a gente consegue entender a realidade de cada um dos grupos, o perfil e aonde a gente tem os maiores desafios que precisam ser cuidados, precisam ser, de alguma forma, resolvidos. Obrigado, Mário. Professora Caroline. Bom, tá certo. Olha, são vários elementos, né? E assim, eu só queria também deixar aqui uma consideração, né? Quando a gente pensa num novo plano de educação, né? Quando o Billy trouxe isso, quando a gente pensa num novo plano de educação brasileira, né? A gente tem que colocar no horizonte que a educação antirracista não pode ser um apêndice desse plano, né? Ela tem que ser o eixo e um horizonte do plano. Então, é a educação antirracista brasileira. Não tem outra maneira. Né? Até ao final da minha tese de doutorado, eu coloco ali uma frase, eu sempre destaco isso, né? Parafraseando o Frantz Fanon, né? Que é: uma instituição de ensino é racista ou é antirracista? Enquanto não se tiver aprendido esta evidência, deixar-se-á de lado um grande número de problemas. Porque né, não há possibilidade mais do meio termo. Então, a gente compreende ainda das dificuldades e dos desafios, que é a consolidação da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, mas a gente tem que ter essa visão, né, de que a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional obriga esse ensino. E quando esse ensino não está sendo consolidado, a gente só está descumprindo, né, a principal lei que direciona a educação nacional. Então, eu acho que a gente tem que ter, não sei se é uma radicalidade mesmo, acho que pedagógica, que deve direcionar um novo plano, né, de educação. E aí, do ponto de vista da gestão, é evidente, existe um elemento de gestão democrática institucionalizada nos institutos federais, que é, inclusive, a eleição dos gestores. Então, eu sou uma diretora-geral eleita pelos meus pares, pelos estudantes, pelos técnicos administrativos e pelos docentes em voto paritário. Então, eu represento uma instituição que me elegeu para um mandato de 4 anos, podendo ser novamente eleita por mais 4. E numa instituição que existe conselho superior, que existe conselho de campus, que existe um fomento ao movimento estudantil, enfim. E esse fato também possibilita, então, outras formas. Não quer dizer que ela garante, né, o mandato, a eleição do gestor, ela não garante que a escola será democrática, mas ela cria caminhos para isso, né? E no cotidiano, esse diálogo com a juventude, com os jovens e a construção de caminhos e oportunidades para que esse protagonismo possa ser efetivo, eu acho que essa é uma prática essencial, né, para que uma escola possa ser democrática. Então, e existem diversas maneiras, se eu pudesse colocar aqui, Billy, assim, existem diversas maneiras disso acontecer, né? Então, para além de um conselho de campus com representação estudantil, para um grêmio estudantil ativo, mas existe, de fato, no cotidiano, algumas formas disso acontecer. No início, a gente até... Você fez um destaque depois da minha fala, falando das ações extensionistas, né? E
que é a abertura do Instituto Federal, por exemplo, para atuar junto às escolas estaduais. Existe um outro tipo de articulação extensionista que possibilita também essa democratização do espaço educativo, que é essa abertura da instituição para a comunidade, e não só para uma comunidade interna regulada, né, que é um percentual de pessoas que acessam o vestibular. E o Instituto também tem esse braço extensionista, onde os projetos podem acontecer na comunidade. O campus Hortolândia, por exemplo, cedia conferências de segurança alimentar, cedia conferências, recebe o Conselho de Igualdade Racial dentro da unidade, né? A gente vai realizar, na semana que vem, a pré-conferência de juventude do município dentro do campus. Então, essas são maneiras que você vai construindo essa teia, essas possibilidades reais de uma ação democrática dentro de um ambiente educativo, em que a voz dos estudantes, as suas necessidades, a politização, inclusive, desses estudantes e, principalmente, né, aquilo que a gente ressaltou aqui, eu, Vanderleia, o letramento racial é possível, né? Porque em muitos lugares, e isso é muito comum, o silenciamento ainda é muito grande. Então, o silenciamento dessa juventude negra, principalmente quando eles entram em espaços mais privilegiados, digamos assim, mais elitizados, o silenciamento é muito grande. Então, não é possível construir uma educação antirracista num ambiente que esses jovens negros e negras são silenciados. Então, eu acho que é um conjunto de mecanismos, mas a formação, a partir dos núcleos de estudos afro-brasileiros que trabalham, atuam ativamente nessa organização, e não posso deixar de dizer que é a necessária ocupação de pessoas negras nesses espaços de gestão, né? De pessoas negras, de pessoas que estão articuladas com os núcleos, porque vocês devem imaginar que, inclusive, são muito poucos, né? Muito pouco mulheres, muito pouco pessoas negras estão nesse lugar de gestão, né? De gestão, principalmente nos institutos federais. Então, essa ocupação desses espaços com esse repertório, com essa trajetória e com essa visão de mudança também mobilizam essa estrutura, né? Acho que eu poderia, enfim, trazer esses elementos e dizer que essa articulação comunitária da instituição de ensino, no caso, a instituição de ensino federal que eu ocupo, ela é uma condição, assim, totalmente necessária para a consolidação de uma educação antirracista. Até isso algo que a Nilma, né, quando ela escreve no livro Movimento Negro Educador, é isso que ela também vai dizer, né, da extensão e desse lugar de troca de conhecimento. Porque os saberes, inclusive, os saberes afro-brasileiros, os saberes afrocentados, eles, inclusive, não estão necessariamente dentro da academia. Eles, inclusive, estão fora, estão nos terreiros, estão no movimento negro, estão em outros ambientes, os quais, se eles não forem acessados nessa troca de conhecimento com o ambiente acadêmico, com as escolas, a gente não tem essa riqueza, né, necessária à construção de uma educação antirracista. Eu acho que é isso. E eu agradeço também bastante a oportunidade. Muito obrigado, professora Caroline, professora Vanderleia. Bom, então, eu acredito que a gente pode começar a pensar também, diante da provocação que você faz, Billy, a escola ela tem que repensar os seus tempos e seus espaços. A gente fala disso há décadas, já virou até um jargão. Entretanto, é preciso mesmo repensar tempos e espaços para que a gente tenha condições. Se a gente aponta que a educação ela tem que ser antirracista, para isso ela tem que ser decolonial, para isso ela tem que ser afrodiaspórica, para isso os professores precisam estar em constante formação, estudantes também,
a gente precisa aprender a repensar, a readequar os tempos da escola. A estrutura como ela está posta hoje não comporta esse trabalho que nós fizemos, né? Se eu pegar como referência o trabalho que foi feito na escola estadual aqui de Belo Horizonte, com o fomento, aquilo só foi possível porque a gente tinha recurso, inclusive, para poder, no momento em que os professores estavam em formação docente, a gente tinha uma equipe de oficineiros especializados em educação com os estudantes. Então, era possível fazer. Então, para a gente poder estar trabalhando nessa lógica, eu acredito que isso é fundamental. Começar também, né, essa discussão do pensamento decolonial com a própria Carolina Maria de Jesus, né? Um Brasil para os brasileiros, né? É isso que a gente tem na escola, não é? Nossa escola não é pensada para os brasileiros, não é pensada para nós. Então, se a gente quer nossos estudantes, nossos docentes vendo um pouco sobre isso, né? Vendo, Grada Quilomba também traz um material muito interessante que vai falar que o Brasil é uma história de sucesso colonial, né? Então, nossos docentes precisam ler sobre isso, conhecer um pouco disso, conversar sobre isso. A professora Catiúcia Ribeiro, ela vai trazer aquele QEMET, Escolas e Arcádias, né? Como que é o restante? A importância da filosofia africana. Então, quer dizer, ali tem que saber que a história começa em África, que a matemática começa em África, que a medicina começa em África. Não se sabe, nós não aprendemos isso aqui na nossa academia. Então, isso aí, para se fazer isso, precisa ter tempo, precisa ter estrutura. E aí, o que eu coloco, desde sempre, é isso, e a cobrança que eu tenho feito aqui, né? Como que faz isso dentro da escola? Para mim, hoje, é organizar oficinas pedagógicas com os estudantes para que os professores, os gestores, possam ter tempo, dentro do seu próprio tempo em serviço, de participar de atividades de formações coletivas. Tirar um colega da escola, e acaba a gente sendo sempre referência, né? Quando eu estava na regência ainda, por ser militante de movimentos sociais, ativista do movimento negro, pesquisadora, que eu sempre fui pesquisadora, né? E depois, com o tempo, mais acadêmica, mas eu sempre fui uma pesquisadora da educação básica, então a gente sempre era referência. Mas quando você chega dentro da escola, você não encontra tempo para fazer esse repasse para o colega, para dialogar com o colega, vamos fazer assim, você não consegue, é uma estrutura engessada, a escola pública é uma estrutura engessada ainda, né? Então, para mim, é isso, é organizar o tempo pedagógico, né? Para que os discentes, que são os estudantes, também possam participar das atividades de formações mais específicas a eles, que tenha mais a ver com a juventude, que tenha mais a ver com a adolescência, que eles possam ajudar nessa construção. É fazer muito trabalho de campo, sair dos muros da escola, percorrer outros territórios. Nós temos tantos museus, nós temos tantos lugares, né, na própria comunidade, mas fora dela também. A gente tem circuitos de museus, aqui no nosso caso, na região metropolitana, em Belo Horizonte, maravilhosos, com território negro, mas a gente tem nas comunidades também. Aqui perto de mim, o Buracão, tem um lugar lá que tem uma senhora que ela contaria a história do surgimento do bairro, das dificuldades, e é um local que vive o que os nossos estudantes já aprenderam e que a gente chama de racismo ambiental. Então, existe uma série de possibilidades, mas essas possibilidades elas só serão possíveis se a gente tiver esse tipo de investimento, esse tipo de reconhecimento. E, por fim, né, para concluir, uma coisa também que eu considero fundamental, não lembro se eu falei no outro momento, a integração entre as áreas do conhecimento. Não dá mais para a gente continuar trabalhando cada um nas suas caixinhas, né? A gente precisa ter projetos coletivos, a gente precisa discutir o registro das ausências das mulheres na ciência, mas o registro das ausências também das mulheres que estão nas nossas escolas trabalhando na cantina, das mulheres que estão na escola limpando a escola, que são as mães, as avós desses meninos e dessas meninas, que estão lá nos seus territórios produzindo uma horta comunitária, que estão lá nos seus territórios plantando, né,
plantas medicinais que curam e que para a ciência hoje são reconhecidas, inclusive como ciência, mas a gente já sabia que essas plantas curam, né? A gente pensa na nossa ancestralidade indígena, africana, a gente sabe disso. Então, é isso, a gente precisa reconhecer e refletir em cima desses pontos que são fundamentais. E eu sigo, né, batendo a tecla nessas questões, porque saiu o resultado, agora há pouco, da pesquisa do Guedes, falando da implementação da Lei 10.639, e a gente viu que o resultado, do ano passado, a pesquisa, a gente vê que o resultado ainda não é satisfatório, e mesmo nos municípios em que tem núcleos de estudo. E aí são núcleos, às vezes, que aí lá na escola, a direção da escola, eu estou na escola direito, em várias, né? Municipal, estadual, a direção, fulano, você não tem aula amanhã, vai você para a reunião. Aí, você não tem, vai você. Então, precisa haver um compromisso político com a pauta racial. E é essa compreensão que a gente precisa estar fomentando aí nos nossos colegas. Obrigado, professora Wanderleia. Eu acho que, dado aí o avanço da hora, né, a gente vai encerrar a atividade. Então, em nome do CERT, né, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, e mais especificamente em nome do ANANCE, né, o Observatório da Equidade Racial na Educação Básica, eu agradeço a presença de vocês, né, do professor Mário Rogério, professora Caroline Jorge, professora Wanderleia, que nessa tarde aí colaboraram com o seu tempo e conhecimento para a gente ampliar um pouco o entendimento sobre o ensino médio no Brasil. Então, muito obrigado, agradeço a presença de todas as pessoas que passaram por aqui, daquelas que permaneceram. Este material ficará disponível lá no site do CERT, é só acessar, tá bom? Um abraço para vocês, viu? Até mais.